chamo Liana Altinguaçu, né? E hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre todo um panorama que eu acho importante colocar para vocês a respeito de como eu cheguei aonde eu estou, que espécie de práticas eu desenvolvo, de terapias, um desenho da minha vida, um pouquinho, né? Espremido, mas a gente vai procurar, na medida do possível, dar para vocês aquilo que seja um esclarecimento melhor do que eu sou e do que eu faço. Isso é bem difícil, né? E inicialmente já dá para perceber que eu não tenho o hábito de me definir. Eu não tenho essa leitura linear de definir as coisas objetivamente. Então eu peço que vocês já desde já desconstruam, né, essa ideia formada de um ser formado. Eu estou sempre em mutação, como a Terra. Então a partir dessa linha de raciocínio é que a gente vai conversar. Quando eu tinha uns 8 anos, eu sempre me lembro, né, desses 8 anos, desses 7, 8 anos, que eu sonhava muito e via também, estando dormindo ou não estando dormindo, eu via seres que eu considero seres encantados, seres da floresta, né? Então eu morava num lugar, no bairro Itaqui, aqui em Porto Alegre, onde tinham muitas árvores. E eu conversava constantemente. Conversava com a árvore, conversava com os pássaros, conversava com a natureza, sonhava, eu tinha muitos sonhos, aonde eu sempre ia ao encontro desses seres e esses seres conversavam comigo naturalmente. É claro que isso tudo foi devagarinho, né, ao longo da minha vida, foi sendo esclarecido. Mas quando a gente para pensar numa criança de 8 anos, a gente tem que voltar no tempo, que é o que eu estou fazendo com vocês, e traduzir para vocês o que era esse universo. Eu me preocupava muito, e sigo nessa mesma linha, né, com a alma humana. Eu sentia as pessoas, eu sentia a tristeza, a alegria, como se fosse assim um xerox, que eu estivesse vendo a pessoa por inteiro, tudo que essa pessoa sente. Eu sou a terceira filha, né? Sou a mais nova, nós somos 3 na minha família, 3 mulheres. E o meu pai e a minha mãe, eles tinham uma forma de vida naquela época, né? Bastante assim direcionada ao homem que sai e que vai para o trabalho e que é o provedor, né? Que é o guerreiro, como eu via o meu pai, e ele próprio se denominava para mim, sendo um campeão de judô, me treinando, ele me treinava, ele tinha comigo principalmente essa troca muito bonita de me ensinar tudo aquilo que ele sabia. Mas ao mesmo tempo, né, a minha mãe cuidava da casa, era nutridora, era aquela que preparava tudo de melhor para nós. Nós somos de uma família muito simples, né, e de hábitos muito simples, mas eu nunca vi a minha mãe nessa época como uma guerreira. O meu pai, ele esperava que eu fosse um menino. Então, como veio mais uma menina na família, eu sei que isso gerou um impacto. Nessa época eu não elaborava isso, eu não sabia disso. Eu fui saber isso bem depois. Mas ele me levava para jogar tênis com ele de manhã, todo fim de semana, né? Ele me levava para todos os passeios, para jogar bola como um menino. Ele me ensinava e dizia sempre para mim algo que me marcou muito. Eu acho que segue sendo uma marca muito forte na minha vida. Ele esperava que eu fosse um homem e ele me chamava de Nikita, Nikita Khrushchev.
vocês podem buscar aí na história quem foi Nikita. Então, este homem, Nikita, ele atuava dentro do Partido Comunista, na União Soviética e por aí afora. Tem toda uma história que eu não vou entrar por aí. Mas eu, como tinha nascido com a cabecinha pelada, e o Nikita também era de cabecinha pelada, então eu era o Nikita. E eu não era a Liana, eu não era a filhinha Liana, eu era o Nikita. E quando ele treinava comigo, me ensinava os golpes, ele dizia sempre para mim, seja homem, porque a vida vai te exigir que tu sejas homem. Porque de fato ele me ensinou e imprimiu em mim, na verdade, essa força guerreira, do guerreiro, né? Não da guerreira. Ele nunca me colocava como a menina, ele nunca me expressou também que eu fosse um menino, mas vamos convir que se a gente analisar isso tudo hoje, né, foi bem difícil para mim uma série de coisas na minha vida, porque eu não sabia se o meu pai sonhava que ele ia ficar o tempo todo conosco ou se ele estava imaginando que ele fosse partir 2 anos após. Eu acho até que ele tinha uma ideia, conhecendo alguns grandes desafios que ele enfrentava na época, inclusive financeiros, materiais, né? Eu sempre vi isso na minha família, isso sempre foi uma marca muito forte na minha família. A questão da sustentabilidade, né? Desse homem sustentar essa família. E, respirando, né? Eu via a minha mãe sempre muito empenhada em nos cuidar, mas também eu enxergava uma certa tristeza nela. Mas isso também eu não me prendia muito. Eu estava muito envolvida com meu pai. Eu estava muito no mundo dele, naquele mundo que ele tinha para me oferecer, e me ensinar as tantas coisas que até os meus 10 anos ele ensinou. Então, quando em maio de 1972 ele foi para um campeonato de tênis, ele era assim, tipo um Guga Kirten, né? Naquela época o tênis não era tão destacado como nos tempos atuais, né? E ele foi para esse campeonato, que era 1h da tarde, e antes desse campeonato ele bateu no peito, ele sempre batia no peito, ele sempre dizia, eu sou eterno, eu sou o guerreiro eterno. E eu acreditei, né? Acreditei, só que nesse dia, 19 dias após eu ter completado 10 anos, porque eu completei em 1º de maio, e no dia 20 de maio ele saiu dizendo que traria uma taça de campeão para casa. Ele não trouxe, né? Ele não voltou. E nessas horas que é difícil para mim, né? Porque eu acredito que todos nós, quando perdemos alguém, seja em que etapa seja, é sempre um corte muito profundo na alma da gente, um buraco, um rombo. Não tem nem como se descrever isso, nem como se mensurar isso. Então, quando ele não voltou, o nosso mundo desabou, o meu mundo desabou, o mundo da minha mãe, das minhas irmãs, né? E eu não vou poder espremer isso tudo para vocês, porque a gente sabe que nessa conversa nós temos um tempo limitado. Mas é importante que vocês acompanhem comigo essas etapas e essas marcas e a maneira como eu lia a vida. Então, depois que o pai partiu, cada uma de nós, minha mãe, minhas irmãs, cada uma tomou o rumo que achava que era mais apropriado. Houve um grande afastamento entre nós. Contraditoriamente, né? Deveria haver uma aproximação, mas houve um afastamento.
Eu acho que nenhuma de nós queria encarar os fatos, encarar a situação que a gente estava vivendo. E como eu tinha tido um treino com ele muito forte sobre ser aquela pessoa que leva a força, né? A força através da alegria, através do sustento, através de uma série de outras coisas, eu agarrei aquilo com todas as minhas forças e eu pensei, né, que eu tinha que ser o pilar maior da minha família. Eu tinha muito medo de ficar sem família, eu tinha muito medo que a minha mãe partisse também inesperadamente, ou que eu fosse, de repente, deixada por essa família por alguma razão estranha, porque afinal ele tinha partido sem eu sequer, né, ver ele partir. Ele foi jogar o campeonato e não voltou. E dali nós fomos para um velório. E nesse velório, esse velório foi, eu acredito que foi o marco também, né, de uma iniciação na minha vida. A gente usa o termo iniciação, eu uso o termo iniciação, né, associado sempre a essa visão espiritual de mundo que quando a gente tem uma passagem que é uma noite escura, que é um momento escuro, um momento sombrio, que a gente não vê por onde a gente vai, é um processo iniciático. Dali a gente tem que dar um salto, né? Ou a gente é tragada por isso, ou a gente vence isso. E eu, aos meus 10 anos, usei todas as ferramentas que eu tinha para não sucumbir com tudo isso. Nesse velório, que eu não lembro, sinceramente, de ter chorado durante o velório, eu ria muito. Eu entrei num processo de euforia muito grande. E a minha mãe me colocou numa salinha atrás da capela do João 23, né? E eu dormi. Quando eu acordei, eu não vi mais ninguém. Então eu fiquei perambulando pelo cemitério por horas e horas. Aí nesse momento eu comecei a ver mais do que eu já via, de outros mundos, porque até então os meus mundos eram com seres encantados, fadas, elfos, né? Gnomos, a magia toda. Eu não sabia bem nomear isso tudo, né? Mas eram seres encantados, seres que andavam por dentro da árvore, seres que vinham dos céus. Existiam muitas coisas que eu à noite, principalmente, né, antes de dormir, eu via, e também em sonho. E aí, retomando com essa questão do cemitério, eu passei a ver almas. Eu via muita gente também, né, assim, dava para sentir que eram corpos diferentes, porque alguns corpos eram mais etéreos, né, mais, não eram nesse corpo físico como a gente está acostumado a ver. Eu não vou entrar muito por aí também, de muitos detalhes, porque eu acho que não convém, né? Mas vocês vão ter essa ideia de quem fica com 10 anos num cemitério e andarilha por esse cemitério, e quando vem uma pessoa buscar, é uma pessoa estranha, totalmente estranha, e uma pessoa com uma aparência também estranha, né, para mim. E então eu fui levada a minha mãe e as minhas irmãs. Então vejam, a gente tem que parar para pensar. Eu, toda vez que paro para pensar nisso, eu fico assim um pouco... Eu fico chocada com ter sobrevivido a isso, porque de fato eu vi coisas muito difíceis de definir. E depois disso tudo,
houve uma grande lacuna aí, né? Porque eu também, com 10 anos, eu entrei na minha primeira lua. Isso tudo é muito importante também, dentro de todo um desenrolar da minha vida. A minha lua, com 10 anos, a minha primeira menstruação, né? Foi junto com tudo isso. Talvez até provocada, né? Por toda essa emoção, por toda essa avalanche de coisas que eu estava vivendo, mas enfim, tudo aconteceu junto. E a minha mãe, ela logo teve que sair para trabalhar, mas ela passou um longo período aí de umas 2 semanas, que para mim parecia séculos, né? Onde ela não olhava para ninguém, onde ela parava sentadinha numa cadeira, olhando para um ponto fixo, e eu tentando trazer ela, né, de volta. Eu conversava muito com ela, né, e eu dizia para ela, tudo vai ficar bem. As minhas irmãs não conversavam muito comigo nesse período. É como eu disse, cada uma foi para um lado. Então a família, ela se despedaçou com a partida do meu pai, do nosso pai. E a partir daí eu comecei a ver a minha mãe então trabalhando, voltando tarde para casa, né? Ela conseguiu, graças a Deus, um bom emprego como funcionária pública. E eu passava os meus dias, as minhas tardes, algumas vezes com as minhas irmãs, mas não intensivamente com as minhas irmãs. Eu tinha aí definido uma vida que dependia de mim, tá? E da minha força de vontade, e principalmente da necessidade de manter essa família unida, bem, alegre, feliz, para que ninguém um dia partisse subitamente ou que ficasse triste por alguma razão. Eu não aguentava ver a minha mãe chorando quase que todos os dias por falta de dinheiro, tá? Porque ela ficou com todo um encargo, né? Então, aí houve um momento em que eu enxerguei essa guerreira, mas não elaborei essa guerreira. Eu enxerguei essa mulher que vinha trazendo alimento, né? Que fazia de tudo para que a gente estivesse bem, mas ao mesmo tempo ela estava totalmente despedaçada. E eu achava que a questão material resolveria. Então eu me lembro que teve um momento da minha vida aí, nesses 10 anos, em que eu abri uma mala, a maior mala que tinha em casa, uma mala de viagem, né? E eu joguei ali todas as minhas roupas. Quase que todo o meu guarda-roupa se foi. E eu fui, então, vender essas roupas em uma casa ali na João Pessoa. Até hoje tem essas casas que vendem roupa, né? E eu vendi e entreguei esse dinheiro à minha mãe. Tudo que eu podia, eu entregava a ela. Tudo que eu podia fazer era para manter a minha mãe bem, em paz e a família unida. Mas eu vou dar um pulo agora, né? Eu vou dar um pulo aí e vou passar já para uma fase mais adulta, aonde eu estudei, eu me formei em magistério, eu depois entrei para a faculdade, e tudo isso com os esforços também da minha mãe. Eu também trabalhava, porque eu comecei a trabalhar desde os 13 anos. Só que todo esse mundo competitivo, esse mundo corporativo, esse mundo que a gente tem que fazer algo, né? E tem que se formar em algo e tem que aparecer para a sociedade com algo formado, né? Empacotado, como eu digo. Eu tive que lidar aí com muitos desafios e coisas que me aconteceram ao longo de um bom período, né? Que foram bem
dolorosas enquanto adolescente, enquanto já uma mulher, uma jovem mulher, né? Mas nada disso era compartilhado com a família. Eu não compartilhava, porque toda vez que eu pensava em compartilhar algo meu, eu na verdade era obrigada a socorrer. Aliás, eu não lembro na minha vida, tanto de escola como de faculdade, eu não lembro muito de momentos em que eu tive a oportunidade de conversar abertamente sobre aquilo que me doía na alma. Eu sempre escutava muito as pessoas e as pessoas me procuravam muito e me procuram ainda. E isso, na verdade, para mim é uma bênção. Hoje eu vejo assim, né? Porque eu fui compondo todo um desenho de vida que eu via essas almas, eu sentia as pessoas profundamente e eu pensava, eu tenho que fazer algo em prol dessa humanidade, dessas pessoas, para que essas pessoas, assim como a minha família, né, para que essas pessoas tivessem um melhor direcionamento, uma melhor forma de administrar os seus desafios, as suas dores, as suas perdas, os seus ritos de passagem, as suas noites escuras. Então, a partir desse momento, né, que eu estou dando esses pulos, eu cheguei já na minha fase de casamento. E aí aconteceu a maior de todas as minhas bênçãos, que o meu tesouro, né, que para uma mulher ser mãe, é algo também que a gente não tem como descrever em palavras. Então aí eu constituí uma família, o meu filho, José Otávio, pai dele, e eu passei a ter uma intensificação a partir do meu parto daquelas visões que eu tinha na infância, sendo que muito mais. Isso me fez buscar também já aí, né, informações de base espiritual, informações em cursos, né, mas as pessoas, muitas pessoas, né, me achavam, tanto na infância como na adolescência e na fase adulta, as pessoas me achavam diferente. Sempre me diziam isso, né, que eu tinha uma coisa diferente. Na infância, dando só um parêntese, voltando lá, na infância, no colégio de freiras que eu estudei, as freiras achavam que eu tinha disritmia, porque eu não parava de rir. Então, ao longo da vida eu sempre levei sorrisos, eu sempre quis tirar sorrisos das pessoas e levar sorrisos para as pessoas. Eu não suportava ver as pessoas tristes. Muito embora muitas vezes eu me sentisse muito triste, mas essa tristeza, ela passava para um segundo, terceiro, quarto, quinto plano lá, né? Ela não predominava. Mas para quem sentia a minha alma, talvez pudesse perceber nos meus olhos algo desse gênero, né? E assim eu fui buscando algo que eu sempre quis buscar a nível de ancestralidade, porque como nós temos o Tinguaçu no nome, né? E como eu sabia que nós tínhamos uma descendência aí indígena que tinha sido muito pouco falada, que tinha sido muito pouco aprofundada, mas aí nesse momento eu posso dizer para vocês, chamada, né? Eu senti um chamado muito forte dessa terra. Foi me levando a um mergulho muito grande na questão ancestral, na questão das minhas origens indígenas. E também, dentro desse chamado, é claro, como eu disse a vocês, a gente não tem um manual, né, um script para isso tudo.
essas coisas vão acontecendo e eu sempre mergulhei muito profundamente, sempre analisei a vida, perdão, muito mais um lado espiritual, com essa visão de todos esses seres, né? E também desses guerreiros que o meu pai tanto imprimiu, o guerreiro, né? E que eu também tinha contato com esses guerreiros em sonhos. Então tudo isso estava muito já à flor da pele em mim. E aí eu fui indo com mais e mais intensidade. Quando eu vi, eu estava assim extremamente envolvida com o universo indígena, mas envolvida não só de visitar aldeias, não só de auxiliar a várias etnias aqui e em outros lugares, né? Eu estava muito envolvida em falar disso também. Aí foi uma sequência de encontros, eventos, presenças em fóruns, né? O meu filho crescendo, né? E eu me aprofundando nisso. Cheguei a ter um espaço em Porto Alegre que nós fundamos em 2000. Aí, claro, demos mais um pulo, né? Esse espaço tinha o nome de Espaço Áquila. E nesse espaço, muitos guerreiros apareceram em carne e osso. Eu cheguei a hospedar, uma ocasião, mais de 20 chavantes. Várias etnias por aí passaram, né? E eu também, numa troca muito intensa com todas essas etnias, tanto aqui do sul, em Beá-Guarani, Caingangue, como de outros locais, Ticuna, Pataxó, Bororo, Saterê, Yanomami, Chavante, né? Então todas esses irmãos vinham ao sul, ou de alguma forma eu os encontrava nesses fóruns que eu ia em São Paulo, em outros locais. Aqui nós tivemos também muitos fóruns, nós tivemos um fórum internacional na PUC. Então tudo isso foi se intensificando muito. Fundei uma organização que teve uma vida de 10 anos enquanto organização, e eu servindo nessa organização, né, como presidente e fundadora dessa organização. E tudo isso, para muitas pessoas, era assim, as pessoas definiam, né, a Liana Otinguaçu só relacionada e totalmente relacionada com a causa indígena e com a questão também da terra, do meio ambiente, né? Muitas e muitas brigas mesmo, né? A gente comprou aí nesses longos anos. Felizmente ou infelizmente, não vamos colocar assim, né? Mas sim que foi necessário, nós tivemos um tempo dessa organização, né? Ela já não existe mais, mas eu sigo nessa mesma linha de caminhada. Essa linha de caminhada que traz toda a base indígena, toda a base da natureza da terra, dessa visão cíclica, dessa visão contínua, né? Desta visão circular da terra, lunar também. E eu fui então me aprofundando, além dos cursos que eu tinha de formação de base acadêmica e tudo, eu fui me aprofundando numa linha xamânica. Eu ponho entre aspas, porque também muitas questões aí dentro dessa linha xamânica eu tive muitas divergências, né? Não vem aqui um julgamento, nem uma condenação, apenas eu divergi, porque eu sempre tive uma linha de raciocínio muito fundamentada nesse respeito ancestral e nesse saber que vem desses antigos. Então, eu seguia e sigo por aí, né? Então, aí a Liana começou, né, a ter todo um fortalecimento também
daquilo que eu comecei a dar mais intensidade, que eu sempre carreguei comigo, mas que eu comecei a dar mais intensidade, direcionando, né, as terapias que eu aplico. Né? São terapias hoje colocadas como sendo complementares, integrativas, o Reiki, né? As outras práticas de bases orientais, bases indígenas, sempre tiveram compondo a minha trajetória. E dentro disso, eu também tive a oportunidade de escrever, de fazer as palavras andarem. Então eu escrevi 3 livros. Esse que é, digamos, o marco principal, o chamado da Terra, que foi assim, que essa terra falou comigo, que esses ancestrais falaram comigo, que toda a criação falou comigo e eu falei com essa criação. E todo esse sentimento também de pertencência a essa criação, de não estar fora, e sim de estar participando constantemente de todos os ciclos dessa criação, de todos os ciclos lunares, de todos os ciclos solares, desse feminino e desse masculino que essa criança, aos seus 10 anos, teve como destaque maior o guerreiro, o masculino. Né? Então, tudo isso dentro de mim começou a ter um desenho que eu só posso agradecer, porque eu recebi de muitos desses parentes indígenas, de anciões e de anciãs, presentes que eu não tenho como agradecer. São pérolas, são ensinamentos, são práticas, vivências profundas dentro de medicinas indígenas que a minha vida praticamente toda eu tive, né? Principalmente nesse marco aí, né, do nascimento do meu filho, e já se vão aí mais de 30 anos, quase 31. Então, quando essas práticas todas e quando todo essa dança, que para mim isso é uma dança, né, se mostrou com mais forma para mim, aí então eu pude começar a passar isso em palavras, em algumas focalizações, em atividades que eu desenvolvo, né, dentro do Reiki, que é um sistema que foi gestado, né, dentro de mim, num momento com a medicina, com a ayahuasca. Então esse sistema ele vem como um presente também, né, uma bênção, uma das tantas bênçãos que a criação nos concede, porque nós somos essa criação, nós gestamos o tempo todo, nós semeamos o tempo todo, nós temos ciclos e ciclos dentro dessa criação, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto consciência feminina, enquanto consciência masculina. E esse é o empoderamento que tanto se fala, né? Que eu escuto também e aprecio muito em diferentes falas, de diferentes jovens mulheres, mulheres já também maduras, mulheres e homens, né, que estão se permitindo retomar essa matriz. E aí eu quero que a gente preste bem atenção nessa questão de matriz originária, porque esse é todo esse desenho, toda essa história que eu estou contando para vocês, é para que a gente chegue nessa matriz. É para que a gente conclua, entre aspas, essa matriz, né, como sendo impressa neste chamado da Terra e em tudo aquilo que pessoalmente eu desenvolvo e compartilho com todos vocês. Essa matriz, flor da vida, que a gente fala no Reiki matriarcal, e que também eu coloquei nos livros de diferentes maneiras, tanto no Chamado da Terra, como na trilogia de um chamado, Céu Renascer das Águias, que aí destaca todo esse período em que eu cheguei neste lugar onde eu estou hoje, que chama-se Céu Renascer das Águias e que foi fundado pelo meu esposo, Raul.
Aqui nesse espaço é onde a gente compartilha mais com vocês de tudo isso, de todo esse encantamento, de toda essa matriz. Mas essa matriz, ela jamais pode ser limitada, porque a Terra não é limitada, nós não somos limitados, nós estamos em constante movimento de cocriação, de recriar e de cocriar com o universo. Então, se a gente passa a se aprofundar aí em diferentes linhas e vertentes de raciocínio, sejam do Oriente, sejam daqui do Ocidente, sejam fundamentadas no Reiki, sejam fundamentadas no budismo, no hinduísmo, no cristianismo, né? Sejam como sejam, nós vamos bater na mesma semente, na mesma matriz, mater, mãe, pai, espírito, né? Nós temos compartilhado nesses tantos eventos e oficinas. Eu não gosto muito do termo curso, porque eu acredito que existe uma confusão aí, né? Que faz parte, eu acho, da nossa retomada de consciência, de que existem cursos de formação em pajé, existem cursos de formação, não existem cursos de formação para nada que diga respeito a essa retomada de consciência. Existe uma sintonização, existe um veículo, uma fonte, né, que pode ser acessada via meditação, pode ser acessada via ayahuasca, com toda a complexidade e com toda a riqueza das medicinas dessa terra. E existem diferentes outros caminhos. Todos os caminhos vão nos conduzir a essa semente, a este feminino e a este masculino. Por que eu gesticulo? Né? Porque existe um céu e existe uma terra dentro de nós. E esse céu e essa terra precisam ser reacessados na sua inteireza. Mas para que isso aconteça, a humanidade precisa retomar todo um compasso que vai ser levado, e foi a mim, e está sendo a mim também levado, como essa matriz da Terra. Essa matriz junto à Terra e pertencente à Terra e participante com essa Terra, nos faz respirar diferente, nos faz semear diferente, colher diferente, interpretar diferente, transcrever a história diferente. Quando eu escuto a palavra empoderamento, pessoal, eu falo, que empoderamento é esse? É um empoderamento que vem vinculado à posse, a ter, ou é um empoderamento, sobretudo, de entrega, humildade e submissão diante da criação, para que essa criação seja através de nós e faça através de nós o que tem que ser feito. Então, muitas pessoas, nos trabalhos que nós desenvolvemos, as pessoas nos perguntam, afinal, o que é que você faz? Né? O que é que você é? Nós não somos descritos ou rotulados ou classificados em algo fechado. Nós somos como a Terra. Nós somos como os ventos, nós somos como o Sol, como a Lua, como as estrelas. E isso não é poesia, isso não é infundado, né? Se vocês forem mergulhar profundamente, mas profundamente, nessa matriz, vocês vão encontrar, seja na ciência quântica, seja em outras leituras, né, de grandes sábios aí, de grandes estudiosos que nos inspiram, de grandes mulheres e de grandes homens, essa mesma matriz, essa mesma necessidade de desconstruam as ideias pré-fixadas, desconstruam as necessidades de ter que
ter um diploma para algo. Não digo que nós não tenhamos que estudar. Estudemos, mas não para ter que ter algo, e sim para que a gente possa recuperar uma memória. Uma memória que muitas vezes a gente parece ter deletado. Uma memória que ora está adormecida, uma memória que pode estar esquecida nos baús mais profundos da gente. Então, a humanidade carrega essa matriz. Nós somos essa matriz andante. E é por isso que estes trabalhos, as escritas e tudo mais que essa pessoa compartilha aqui com vocês, é para que a gente possa chegar a essa matriz juntos. Ou pelo menos acessar esses botões, acessar esse desenho, essa mandala, né? Mandala universal, mandala medicinal, mandala que não é só para que a gente medite olhando para ela, mas para que a gente saiba que cada um dos círculos dessa mandala forma um corpo. Isso está impresso na história de todos nós. Eu espero ter sido um pouco, né? É difícil a gente definir em poucas palavras toda uma caminhada de vida e todas as marcas dessa vida. Mas como é importante que vocês me conheçam um pouquinho, para que vocês sintam afinal o que é o Reiki matriarcal, o que são as escritas, o que são os livros que eu escrevo, com que intuito, né, que eu escrevo, se é simplesmente para escrever e viver da escrita. Não, nunca tive esse objetivo. O meu objetivo é que as pessoas possam se sentir tocadas na alma, porque para mim a alma sempre foi o fio que me trouxe entre todos nós, né, de alma a alma, de coração e de espírito, junto com as pessoas. Mas muito antes das pessoas, para mim vem essa sintonia de alma e de espírito e de coração. Agora, nós somos todos bruxos, nós somos todos feiticeiros, nós somos magos, nós somos alquimistas. As pessoas gostam muito, né, dessas palavras todas. Mas voltar-se e entender-se como realmente alquimistas, bruxos, feiticeiros, magos, para um bem maior dessa terra e entre nós, sem ter que alimentar aí nenhuma espécie de vaidade, e aprofundando-se nessa matriz, aí é um caminho que eu convido vocês a trilhar, sem a expectativa de se formar, mas sim de recuperar esse ser humano dentro da sua consciência divina, que foi também o que Jesus, né, que está impresso em todos nós, com certeza, independente das crenças, Jesus nos mostrou isso. Buda nos mostrou isso. Krishna nos mostrou isso. E a Terra constantemente nos mostra na sua inteireza.